Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo. Muito bom dia, uma boa semana para todo mundo, tudo bem? Estamos aqui, já vou fazer aqui, vou pegar meu celular e já vou compartilhar para todo mundo poder acompanhar o nosso Rio Grande em Movimento e a programação da RDC TV pelos canais 524 e 24 da NET, é isso aí, ou então por todas as plataformas digitais, seja YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, enfim, onde tiver uma plataforma, eu brinco muito que até vamos fazer em sinal de fumaça qualquer dia nisso, né? O importante é que você conheça o nosso trabalho e que possa, né, compartilhar para mostrar para as outras pessoas o trabalho que nós estamos acompanhando aqui. Eu sempre digo que a RDC, ele é um canal que tem a intenção e tem o objetivo de se comunicar com você, que é do Rio Grande do Sul, embora pelas plataformas digitais a gente alcance todo o planeta Terra, né? E quero começar o programa, hoje nós vamos começar um pouquinho diferente o programa, a Fernanda Bart já está aqui, né, para conversar com a gente, né, sei que ela vai falar sobre esse assunto que eu vou dizer para vocês aqui. Talvez ela até discorde de mim, o que é muito bom, né? Eu adoro uma polêmica. Ontem nós tivemos manifestações aqui, né, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e tal, uma que foi a Parada Livre, que todo mundo conhece, que é LGTB+, QI, não sei o quê, mas que está ótimo, é isso aí, todo mundo tem a livre manifestação, né? Eu sei que foi milhões de pessoas, aqui em Porto Alegre, mesmo com mau tempo, foi muita gente. E tivemos também uma manifestação pró-Sérgio Moro, pró-ministro Sérgio Moro. Semana passada nós tivemos uma manifestação, e eu quero sim sublinhar que a manifestação dos pró-Bolsonaro são no final de semana, o que eu acho muito bom, não vou esquecer disso, viu, Fernando? Mas eu gostaria de dizer uma coisa para vocês, é um pensamento que eu tenho já há algum tempo. Como eu falo para vocês, eu sou político como cidadão, mas eu não tenho partido. Então eu fico muito à vontade para dizer o que eu tenho dito e agora eu vou repetir, dado que prosseguem as manifestações. O que eu sinto é que a eleição que deu vitória a Jair Bolsonaro, ela teima em não acabar. E por que isso? Porque a cada semana, com fatores externos, seja mensagens, seja julgamentos, seja denúncias, delações premiadas, sempre há um fato novo que sugere uma nova manifestação. Seja de um lado, seja de outro. Sim, o país está completamente dividido. E isso, na minha opinião, gente, atravanca o que nós mais precisamos neste momento, que é simplesmente, mas bem simplesinho, trabalhar. O Brasil está caído, né, já há muito tempo, né? Não vou falar das questões do mercado financeiro, até deixo para a Fernanda, que sabe de política e economia. Agora, que há uma paralisação, as empresas estão fechando, o cidadão está desempregado, né? O cidadão está sem estudo. Gente, são 12 milhões de analfabetos e 30 milhões de semi-analfabetos. Milhões e milhões de desempregados. O Brasil precisa trabalhar e gerar trabalho. O Rio Grande Movimento está no ar. O comentário de Fernanda Bart, oferecimento Halter Química, Gente Seguradora e revendedor autorizado Joap. Conheça a nossa promoção de inverno na Avenida Cristóvão Colombo, 1326. E começamos hoje com ela que está prometendo brigar com o Ribeirinho Chancona dos Pampas. Fernanda Bart, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Não, nada de briga, é só um contraponto. Isso é ótimo, adoro. Construtivo, né? Esse governo tem trabalhado muito, muito. E só tem uma forma da gente melhorar os índices de alfabetização funcional e desemprego desse país, que foram construídos durante mais de 14 anos de governo lulopetista, não é obra do governo Bolsonaro, que só tem 6 meses de idade, com certeza, e que tem feito tudo o que pode para reverter esse quadro de descalabro, né, do Brasil. Tanto é, Ribeiro, que conseguimos fechar
né, na reunião do G20, um acordo de comércio entre o Mercosul e a União Europeia que estava há 20 anos na geladeira para ser feito. Né? Um acordo que só no primeiro momento já pode trazer para o nosso país 113 bilhões de dólares em 10 anos só em investimentos, porque isso é uma demonstração para o mundo de que o Brasil terá, sim, muito mais facilidade para negociar com a União Europeia. Isso faz com que mais investimentos e novas empresas venham. E está sendo previsto um aumento de 125 bilhões de dólares no PIB brasileiro em apenas 10 anos. Só para vocês terem uma ideia, acordos semelhantes que foram fechados com o México fez com que o México triplicasse o seu PIB em menos de 10 anos. A África do Sul aumentou em 6 vezes. Né? É muito importante isso. O Mercosul estava isolado no cenário nacional há muito tempo. Já tinha gente dizendo que o Mercosul nem servia para nada, que tinha políticas equivocadas, que prejudicavam o Brasil e muito mais o Rio Grande do Sul pela situação fronteiriça que tem com tantos países e por termos os maiores impostos do Brasil. Né? Esse acordo ele vem assim a reviver o Mercosul, que estava um tanto quanto esgualepado, né? Eu gosto muito de usar essa palavra, porque ela demonstra assim, muito do que acontece no Rio Grande do Sul. E tanto é verdade que, pela falta desse dinamismo econômico no nosso estado do Rio Grande do Sul, pobre estado, tão deficitário em logística, com custo tão alto de ICMS, com 27% em alíquota de energia, é um custo, o Rio Grande do Sul é o maior do Brasil. Então, quando alguém tem dinheiro e pensa, vou investir aonde no Brasil? Pensa 2 vezes antes de vir para o nosso pobre Rio Grande do Sul. E isso vai permanecer assim enquanto os nossos governos e os burocratas que detêm a caneta continuarem não vendo que precisam reduzir o custo do Rio Grande do Sul para que tenhamos mais investimentos aqui. Hoje é um dia triste para o Rio Grande do Sul, que hoje, dia 1º de julho, a planta da Nestlé, que funcionava desde 2008 em Palmeira das Missões, com investimento de 70 milhões, gerando 950 empregos, Ribeiro, está fechando hoje. Tá? Hoje, a DECA de São Leopoldo, que tinha 490 empregos, demitiu todo mundo e está fechando em São Leopoldo. Posso te dar uma outra informação que chegou agora, neste momento? A Pirelli está fechando e vai demitir 900. Isso é muito triste. Acabou de chegar Inclusive, a assessoria de comunicação da DECA, Duratex, disse que eles estão transferindo a planta deles para o Nordeste, que tem um custo muito menor do que o Rio Grande do Sul e que o custo que eles terão para fechar a planta aqui será revertido em pouco tempo, estando lá no Nordeste. Então, assim, é muito triste, isso não vem de ontem, né? Isso é uma situação que já vem há tempo no nosso estado. Os nossos políticos já tiveram bastante tempo para trabalhar na reversão deste quadro, mas parecem que não querem ver, que tapam o sol com a peneira. E é por isso que a gente precisa otimizar os recursos do nosso estado, investir no que é prioritário para a população, que é saúde, segurança e educação, e enxugar custos. Nosso estado é o estado que é o único estado brasileiro, aliás, que gasta muito mais com pensionistas do que com funcionários ativos. Eu não tenho nada contra aposentado, mas isso mostra o desequilíbrio nas contas do estado do Rio Grande do Sul. E isso, obviamente, impacta no custo de vida de todos nós. Né? E no custo de vida de implantação de novos negócios aqui, que é o que a gente mais precisa para desenvolver o Estado, né? Trazer investimento, trazer novos empregos, gerar renda. Então, amanhã vai ser votado, né, o projeto de privatizações da CE, CRM e Sulgás. Aliás, nós temos exatamente, a partir de hoje, né, uma série, eu chamaria de drops, entendeu? A respeito da privatização, que é apresentado pela nossa querida, competente, especialista, Fernanda Bart. E pelo Guilherme Macalossi também, nós nos dividimos nessa pauta. São VTs curtos, de até 1 minuto, e que explicam e tiram dúvidas sobre a importância e o que são as privatizações e como isso vai reverter de forma positiva para o Rio Grande do Sul. Vamos chamar o primeiro, então? Pode ser. Toca a ficha aí. Respondendo dúvidas sobre as privatizações. Por que o estado do Rio Grande do Sul precisa privatizar a CEE,
a CRM e a Sulgás. Bom, em primeiro lugar, porque o Estado precisa atingir o equilíbrio nas finanças públicas. Durante muitos anos, a máquina do Estado só foi crescendo. É o momento de começar a enxugar para poder concentrar investimentos e recursos nas 3 áreas prioritárias da população, que são segurança, saúde e educação. Além do que, a gente precisa privatizar essas 3 empresas para poder o Rio Grande do Sul aderir ao regime de recuperação fiscal, que vai permitir com que o Estado não precise mais pagar a dívida federal e que ainda por cima possa contrair novos apoios e financiamentos. Olha aí, que legal. Então... Esse é apenas um deles, né? E a gente promete dinamizar esse tema, que é um tema que, infelizmente, é pouco explicado pelas nossas autoridades, né? Inclusive pelo próprio governo do estado, que produziu uma cartilha, mas que não chega lá na ponta muitas vezes, né, Ribeiro? Sim. Agora, só para concluir a minha participação, que eu sei que ainda tem um tempinho, sobre as manifestações de ontem, junta 2.000 pessoas embaixo da chuva torrencial, choveu muito ontem. Aquele parcão estava alagado. 2.000 pessoas com lindos guarda-chuvas coloridos, me lembrou as manifestações de Hong Kong, que aconteceram no último mês. Quem olhava se emocionava. E as pessoas com máscaras de papel, em determinado momento, todos botaram máscaras no rosto e disseram: somos todos Moro. Foi uma manifestação de apoio ao governo, de apoio ao pacote anticrime, de apoio à reforma da Previdência, porque, ao contrário do que muitos pensam, a eleição já acabou. Mas se as pessoas não forem para a rua demonstrar o apoio ao governo, esse governo já tinha sido derrubado de tanta tentativa de sabotagem que a gente já teve em 6 meses. Tá bem. Eu espero que isso tenha algum resultado prático, Fernando. Que aprovem as reformas. É para isso que as pessoas vão para a rua, para que aprovem as reformas. Porque isso vai tirar o Brasil do buraco, com certeza. Tá bem, eu espero que sim. Nós estamos, na minha humilde opinião, ainda, que é o que me parece, ainda travando um duelo ideológico, ao invés de travarmos um duelo visando o trabalho, o futuro. E é óbvio que o país dividido, há uma política dividida. E quando há uma divisão da política, a gente não sabe quando teremos a aprovação de qualquer projeto. É verdade, mas não deveria nem se envolver ideologia em cima da aprovação das reformas que a gente precisa, né? É verdade. Fernanda, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, uma boa semana para todos. Que legal. Fernanda Bart, e o seu apreciado comentário hoje, no início do programa. Olha que honra para ti abrir o programa, Fernanda. Gostei muito. Tá bem então. Depois do intervalo, vem o esporte, porque nós vamos falar de seleção brasileira, que tem o Corvão também contra a Argentina, tem futebol feminino, o Inter perdeu para o Flamengo, e tem a dupla Grenal já em Porto Alegre. Ai, falta pouquinho para a nossa rotina voltar. Fique ligado. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Muito bom, vamos lá agora falar de esporte. Daqui a pouco nós vamos falar com o advogado João Clair a respeito de assédio moral, tá certo? Isso é uma das coisas hoje em dia muito importantes e que também sugere muitas dúvidas, assim, né? Mas enfim, tá aqui para a honra dele, né? Pedro Oliveira, tudo bom? Tudo certo. O senhor estava de chinelinho no departamento médico, parece alguns jogadores que eu conheço aí, mas está bem agora recuperado? Não, eu realmente, ao contrário de alguns, eu tive um problema, tive uma amidalite. Ao contrário de alguns. Ao contrário de alguns, tive um problema. É que o senhor tem tido problemas seguidos, né? Não sei. Mas isso acontece, né? A gente não pode, com o tempo, que fica frio, fica calor, a gente não tem como... Tá bem, não tem mas isso aí não interessa para o telespectador. O negócio é o seguinte, vamos falar de seleção brasileira primeiro, né? O Guilherme Paz, que daqui a pouco volta para falar de futebol feminino, selecionou algumas sonoras aí. Primeiro eu vou chamar o Gabriel Jesus, porque Brasil e Argentina jogam amanhã em BH, semifinal da Copa América. Eu quero te dizer que eu fiquei surpreendido, pois me disseram que das seleções que estavam disputando a Copa América, 2 em especial estavam apresentando o melhor futebol. A seleção uruguaia, que estivemos aqui vendo com o Cavani, Soares, Godin, e a seleção da Colômbia, que iniciou a competição derrotando a Argentina e que era
Mas parece que não estão nas semifinais, né? A Colômbia eu vejo um problema na seleção colombiana desde a Copa do A Mundo Colômbia de joga 2014. como nunca e perde como sempre. Desde a Copa do Mundo de 2014, que perdeu para o Brasil, é uma seleção que é perdedora, né? Que não tem aquele espírito, pode começar a jogar bem, é que nem um cavalo paraguaio. Começa jogando bem, vai, mas no final, quando Eu ainda precisa... vou estudar a história, velho, de por que o Paraguai, o cavalo paraguai tem essa culpa aí. E a Argentina, eu não como sei por diria, que o Paraguai é que leva a culpa. como mas diria tudo o bem. Renato, a Argentina é o cavalo árabe, né? Porque começou mal e lá na frente... Pois então. Então, os semifinais da Copa América, Brasil e Argentina, Chile e Peru, do Guerreiro. Aliás, aqui em Porto Alegre, né? Guerreiro contra Arangues. Olha aí, cara. Isso aí muda tudo. Mas o Gabriel Jesus está falando, ele lá no CT, onde está treinando a seleção brasileira em BH. Vamos acompanhar. Bom, no meu modo de pensar, se trata de duas seleções gigantes, dois países que têm um histórico muito bom. O Brasil, óbvio, que se tratando do momento, se tratando de jogar em casa, tem mais pressão para ganhar sim do que a Argentina. Mas se trata de clássico, Argentina também. Bom, não fiz aposta com ele. Como eu disse, é ele defendendo o país dele e eu defendendo o meu. Mas óbvio que quando voltar, assim como ele e o Otamendi também, eu espero zoar muito os dois. Tá aí, portanto, o Gabriel Jesus, que eu não vou perdoar, tá? Embora tenha feito o gol de pênalti e tal, né? Gabriel Jesus também é um perdedor de gols, né? Aliás, o Gabriel Jesus é titular no Manchester City? É titular. Mas teve uma fase que ele estava no banco, né? Não estava nas suas melhores fases, mas é titular, sim. O gol que ele perdeu agora contra o Paraguai, na jogada do Everton... mas quando precisou, ele bateu o pênalti e ele fez o gol, né? E na verdade... É obrigação do cara fazer o gol de pênalti, velho. Mas é uma... O pênalti foi feito pro cara fazer o gol, não pra perder. Mas pode perder, a obrigação do cara é fazer, mas quando se precisou dele, ele tava lá pra... Tudo isso que tu tá falando, pra mim, é normal, né? Tudo passa pela questão emocional, eu posso amenizar tudo, né? O adversário retrancado, tudo isso. Só que os caras ganham uma fortuna e não querem ser cobrados, além de um cidadão comum. Porque se tu errar aqui, entendeu? O teu chefe vai, fight, entendeu? Não é isso? Não, aí ficam passando a mão, tratando esses caras aí com uma mãozinha com açúcar. Pera aí um pouquinho. O cara é diferenciado, então ele tem que se justificar. Tá? Como um Ele diferenciado. ganha uma fortuna, ele tem que se justificar. As pessoas têm que dar resultado. Esse país aqui também é muito por causa disso. Então, algumas áreas que tem paternalismo, tem que acabar com esse negócio, ainda da fantasia. Bom, dito isso, né, o Brasil tem o time pronto, né? Agora tem a volta do Casemiro, né? A única dúvida fica na lateral esquerda, porque o Felipe Luiz, ele deixou o jogo agora contra o Paraguai com dores. Ele pode não jogar, daí entra o Alexandro, mas a tendência é que ele jogue e continue no time titular. O Casemiro, que estava suspenso, não conseguiu jogar contra o Paraguai, vai voltar como o volante titular, ele faz dupla com o Arthur. No ataque, o Gabriel Jesus continua como titular, obviamente, Gabriel Jesus por um lado, Everton pelo outro, e o Firmino na frente. O Richarlison, que estava com cachumba, ele já voltou, já está em plenas condições, já está integrando... Não, só um pouquinho. Pera aí. Vou fazer uma pergunta, eu não sou médico, tá, gente? Nem sou eu. curioso, tá? O Richarlison tinha pego cachumba. Sim. E tu está querendo me dizer que depois de 2 dias em Porto Alegre, onde ele estava aqui acamado, ele já está curado? É que eu Tu não... está querendo mudar a medicina. Eu aprendi que cachumba é um ciclo, entendeu? É um ciclo. O vírus, ele tem um ciclo, entendeu? Então quer dizer que ele já está bom. O que eu posso te passar é que a cachumba, ela é transmitível para outras pessoas só de transmissível para outras pessoas depois de um certo tempo. Ela não é em todo período que ele tiver a cachumba que ele vai passar para outra pessoa. E também... então pode jogar com cachumba, é isso? E também ele não pegou a cachumba no dia do jogo contra o Paraguai. Ele já tinha essa cachumba antes. Só que foi transmitido para o público pelas redes sociais naquele dia.
Parabéns, então, viu, cara? esses dias aí que a gente tem que contar, que obviamente eu não sou médico, não posso dizer por certo. Eu que sou chato, né, cara? Mas eu sou muito chato. Tem alguns dias aí eu reconheço, de diferença. Tá bem. Qual é a luz que nós temos aí? Pode rodar aí. Vamos rodar. Entendeu? Vamos rodar. Roda aí, minha bruxa. Roda aí. Do bom e do melhor. Treinando na cidade do Galo, né? Fantástica, cidade do Galo, né? Que é Olha, aí esses trabalhadores estressados, olha como eles estão, né? Eu tenho pena desses caras aí, né? Tu vê, eles têm realmente um grave problema no dia a dia. Imagina, eles têm que acordar, né? Em determinada hora, comer comida de hotel 5 estrelas, né? Fazer um exercíciozinho básico para se manter em forma e tal. Aí ganha aquela fortuna, mas ainda assim não dá para reclamar deles, né? Porque, coitadinhos, né? Eles estão lá, né, desempenhando o que eles melhor sabem, né? Que é uma seleção que joga um futebol horroroso, entendeu? A contrapartida é simplesmente inadequada porque eles ganham, entendeu? E nós aqui ficamos estressados com eles, tá bem? Tá, eu tô chato hoje, mas tudo bem, não tem problema nenhum. É que às vezes, cara, quando eu ouço aqui a Fernanda Barto falar que 900 vão ser demitidos da Pirelli, 450 da Tec, mais a planta da Nestlé, que sabe, um país de desempregados, que não vai para frente, que não sai do atoleiro, entendeu? Então, eu sou jornalista esportivo. Eu vivo disso, da cobertura e coisa e tal. Só que eu não sou uma ameba. Eu não sou uma ameba. Eu sei exatamente o mundo que nós vivemos. E o mundo que nós vivemos é dissociado disso aí. Isso aí é uma ilha da fantasia. Entendeu? E que, por incrível que pareça, para o povo brasileiro é uma cachaça, né? É. O torcedor não vou falar de Grêmio Internacional agora. O torcedor do Inter fica sem dormir. Fica sem dormir quando o time perde. Estraga a vida do cara. É o lazer, né? E quando ganha também mas os boletos são sempre os mesmos para pagar. É verdade. Muito bem, Brasil e Argentina amanhã. Vamos falar de dupla Grenal. Dupla Grenal. Está acabando a intertemporada para o Inter, a mesotemporada para o Grêmio? Está acabando. E os dois já voltaram, né? O Grêmio estava em Viamão, no Hotel Vila Ventura, e o Inter estava em Atibaia, em São Paulo. Os dois já voltaram, treinam agora pela tarde, nos seus respectivos CTs. O Grêmio até tem um jogo treino contra o São José. E um detalhe importante é que o Luan deve continuar sendo testado como falso 9 nesse jogo treino. Sobre isso aí. Então, quer dizer que agora o Renato achou a fórmula que é o que a torcida do Grêmio pede há uns 2 anos, que é o Luan de falso 9, é isso? Não, eu não acredito que ele achou a fórmula, mas sim pela falta da fórmula certa. Por quê? Ele gosta de jogar com um centroavante. Sempre jogou com centroavante. Depois de 350 jogos com o André, que ele resolveu mas ele percebeu que com o André não deu certo, com o Viseu não deu certo com o Jael, mas o Jael não está aqui. Graças a Deus que ele percebeu. O Renato tem essa característica de demorar até mudar alguma coisa. Foi assim com o Arthur, se a gente voltar um pouquinho no tempo. O Arthur pro Renato era um meio-campo, não era um volante. E aí, por o Arthur jogar bem, conquistar a torcida, ele acabou sendo obrigado. Matheus Henrique também. Fecha um parênteses, tá? Arthur tá jogando uma bolinha só para trás e para os lados, tá? Isso é verdade. Tá? Custo acreditar que o Tite não tenha visto que falta um passe vertical pro seu Arthur, tá? Tô de olho, vai. E também o Jean-Pierre, e a gente vai chamar essa sonora, que o Jean-Pierre falou sobre esse gramado ruim que está sendo falado. Agora, desculpa, é a grama ruim. Não é uma desculpa, ele até falou sobre isso. Vamos até ver o que o Jean-Pierre falou, fala aí, Jean-Pierre, que depois a gente comenta. Eu já joguei muito campo ruim, muito campo pior que o da Arena. Acho que o campo, quando ele tá ruim para os dois, não é para um lado só. Então acho que isso é um detalhe também, mas a gente procura trabalhar em cima disso. Nosso time também é muito técnico, a gente que joga ali no meio de campo é muito técnico. Então é uma diversidade, mas uma diversidade que a gente pode passar por cima dela, sem dar isso como desculpa do gramado ou alguma coisa, mas que a gente trabalha em cima disso também. Muitos de nós já jogou em campo ruim, então acho que isso não é mistério para ninguém. É isso que o Jean-Pierre está falando, de que não é uma desculpa, né? O Grêmio, esses garotos já jogaram em gramados muito piores do que o da Arena
Se é ruim para todo mundo, o que eu, minha opinião, discordo, como a gente já havia falado aqui, é ruim para o time que propõe o jogo, e na maioria das vezes é o Grêmio, mas não vai usar isso como uma desculpa, até porque o Renato já usou isso algumas vezes como desculpa, em tempos atrás, mas ninguém ouviu o Renato. Essas foram as palavras dele. E agora ele não vai comprar uma briga que não é mais dele, o Romildo também não pode comprar uma briga que não é dele. Como que não? O presidente Romildo acabou de comprar uma briga. Aliás, estamos aguardando o presidente Romildo Bolzan aqui do nosso programa. O presidente Medeiros já veio. E agora ele já voltou, já está dando entrevistas. Ele deu entrevista para a ESPN, dando-lhe um pau no gramado, entendeu? Disse que chegou. Mas não é responsabilidade a frase do dele, presidente né? Chegou no limite do limite do limite. Mais ou menos. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu amigo. Quem é que joga no gramado da Arena? O Grêmio? O Grêmio, tá bem. Mas quem cuida Deixa eu me responde. Quem é que tem que se beneficiar das condições do gramado da Arena? O Grêmio. O Grêmio, tá. Quantos milhões estão no grupo do Grêmio? Muitos, né? Onde é que eles pisam? Na Arena. No gramado da Arena. Então, essa história de que é com a Arena, aqui, papagaio. O Grêmio tem que chegar e ver, bom, a Arena não está resolvendo. Então chama aqui, ó. Arena, vem cá. Mesinha aqui, tá. Vamos fazer um orçamento aí e vamos ver quanto é que custa para a gente colocar esse gramado como primeiro mundo. Porque essa desculpa de que falta sol, entendeu? O inverno e a sementinha, isso aí é tudo balela para quem não sabe do assunto. É fácil mentir, é fácil enganar as pessoas quando as pessoas... Aliás, as pessoas não sabem de nada aqui, tá? É analfabetismo nesse país, enfim, fecha parênteses. Então, assim, é fácil enrolar as pessoas. Então é o seguinte... Na Islândia não pega sol e tem gramado bom. Então não vem com esse papo, tá? Não, eu vou te fazer um contraponto. Aí o Grêmio que se reúne e diz, vamos fazer um orçamento, falta equipamento, né? Tem que pegar um gramado diferente que tu tem que fazer não sei aonde, que tem, os caras tiram para tomar sol em outro lugar, seja lá o que for. Quanto é que custa? Custa mensal isso aí tanto. Muito bem, nós vamos fazer o seguinte, ou nós descontamos do que nós pagamos para vocês, né? Porque o Grêmio paga o AS pela administração, ou então, né, a gente faz um rachide, vamos fazer um preço novo, vamos ver o que fica bom para todo mundo. Resolve, é só querer que tu resolve o problema. Agora, que não é com o Grêmio, isso é uma balela. Isso é uma balela. Não tem essa história. É com o Grêmio. É com o Grêmio. Pronto. Não, acho que eu tô meio bravo hoje. Um pouquinho só. Eu iria te fazer o contraponto, tu pensar numa casa normal. Tu mora de aluguel numa casa. Que a casa... Sendo sincero, a casa não é do Grêmio hoje, é da OAS. Tá bem. A OAS está em processo jurídico, tudo mais. Dizendo então que a Arena não é do Grêmio. Muito bem. Isso não é meu pensamento, isso é um fato. É que quando o presidente Cláudio disse isso foi um horror, né? Mas tudo bem, vamos embora. Então, o Grêmio vive de aluguel na Arena, tá? O Grêmio, como não proprietário da Arena, estaria pagando para melhorar uma coisa que não é dele. Então eu vou te falar o seguinte, tu mora de aluguel? Não. Não mora de aluguel. Então, se tu for, eu já morei de aluguel. Então, assim... Cidadão, senhora, eu vou pegar a senhora que manda em casa, né? Quem manda em casa é a senhora, tá? Mas todo mundo usufrui. Você mora de aluguel, meu amigo. Então quer dizer que você vai dormir numa cama de madeira, né? Óbvio. Se a casa não é tua, não tem por que você dormir de forma confortável. Não, mas... Salva aqui. Porque você vai ter uma boa televisão. Pega uma TV preta e branca, a casa não é sua. Tá. Quer dizer que tá vazando aquele... Tá vazando o cano do banheiro e não tá saindo água no chuveiro. Vamos tomar banho de bacia mesmo, afinal de contas, a casa não é tua. Não me vem com churumela, rapaz. Tu não vai comprar melhor torneira, tu não vai comprar melhor cama, porque tu sabe que o cara pode ir lá e te tomar. Mas, tu não vai comprar o melhor. O Grêmio não precisa ter o melhor gramado do mundo, precisa ter um gramado que dê pra jogar, rapaz. Não dá pra jogar. Aquilo lá aquilo é uma pocilga, aquele gramado, rapaz. Dá pra jogar, só não é o melhor gramado possível. Várzea, aquilo lá na Várzea. Olha, tem alguns campos da Várzea que o cara fica corado lá pra jogar. Aquilo é uma coisa ridícula. O gramado do Grêmio é ridículo. Então tem que resolver. Se querer, resolve. E o Inter? Bom, o Inter aí que a principal pauta são as negociações, né? Que o Roberto Melo teve uma coletiva de imprensa e falou sobre o Inter ir ao mercado e a principal contratação do Inter. Então vamos ver aí o que o Roberto Melo falou.
O nosso maior reforço, sempre a gente fala, é principalmente ter mantido, né, o nosso grupo. A gente faz um esforço muito grande para manter, né, os nossos jogadores, os principais jogadores. A gente manteve do ano passado para esse ano. Agora, nessa janela também, né, estamos fazendo um grande esforço para manter também o nosso grupo. Para a saída, né, perdemos o Iago e a gente vai fazer o possível e impossível para que a gente não perca mais nenhum jogador, principalmente os jogadores mais importantes da equipe. E quanto a reforço, eu volto a dizer, a gente está trabalhando, né, e vamos esperar aí começo da semana aí para ver se tem alguma novidade. Pois é, e nessa coletiva até o Melo falou de que o Inter vai anunciar um reforço. O Inter deve anunciar um reforço e deixou isso bem claro, que o Inter está no mercado. Só que o mercado brasileiro está escasso hoje porque os jogadores que estão disponíveis, eles já disputaram uma Libertadores, disputaram uma Copa do Brasil, disputaram os 8 jogos do Brasileirão. Então, tu não pode usar eles no restante da competição e acaba sendo prejudicial para o Inter. Então, tem alguns mercados que o Inter acredita que seja bom de buscar jogadores e não precisa nem necessariamente ser um jogador brasileiro, pode ser um jogador estrangeiro, porque agora perdeu o Jonathan Alves, vai perder o Trellis, não vai perder, né? Tem certeza? Olha, o Trellis tem feito gols nos treinamentos aí, cara. Gol contra com todo respeito ao Pouso Alegre, mas eu fazia gol contra o Pouso Alegre, né? Tu faria? Eu faria, sou um... Quando estivesse jogando, né? Porque tu é só no chileninho, né? Tá bem. Enfim, tá bom. E o Roberto Melo falou que o Inter pode buscar jogadores nesses mercados, mundo árabe e na Europa, e só vai buscar jogador a nível de titularidade. Um caso como o do Guerreiro, que o Guerreiro estava terminando o contrato com o Flamengo, o Inter não precisou pagar para o Flamengo, só chegou no Guerreiro, apresentou uma proposta, o Guerreiro gostou do plano do Inter e assim contratou o Guerreiro. Não é contratar um jogador para o grupo, como um lateral esquerdo reserva, um lateral direito reserva, um zagueiro para compor elenco. Isso não vai acontecer, porque hoje o Inter acredita que tem um grupo necessário, um grupo bom para disputar as posições. Então só vai buscar um reforço se for a nível de titularidade. Só que hoje é complicado, né? O Inter tem que tirar uma carta da manga porque é um mercado escasso. No Brasil a gente pode descartar o Brasil de negociações. Eu preferia que o Inter olhasse para a base. Mas está sendo olhado. O Eric agora foi promovido da base ao lateral esquerdo reserva do Inter. Foi promovido a 4 reserva. É uma bela promoção. Não, terceiro, né? Me irrita profundamente. Tá bom, fica aqui. Vamos falar de futebol feminino, nacional. Aliás, o futebol feminino está em evidência. Tomara que fique, né? Tem que continuar, aliás, né? Graças a Deus, nós temos o Guilherme Paz e temos a RDC que não deixa e não vai deixar o futebol feminino morrer. Né? Então, o Guilherme Paz acompanhou um jogaço de bola na PUC entre Inter e Flamengo pelo Brasileirão. Vai aí. Depois da eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, o efeito de valorização foi notado já na primeira partida depois da parada. Poxa, que legal, eu estou muito feliz, eu acho que era um momento do futebol feminino legal, o Inter colocando nas redes sociais dele, divulgando na imprensa também, e eu acho aí que público grande no futebol feminino, poxa, eu acho que eu estou muito feliz. Internacional e Flamengo, no estádio da PUC em Porto Alegre, teve casa cheia, teve banda, público de todas as idades e principalmente teve esperança. A família colorada, né, desde sempre, de pai pra mim, agora eu pra ela, então a torcida colorada vai ser sempre pra nós torcer pro Inter desde pequena é mais importante do que entrar no estádio. Dentro de campo, as gurias coloradas estavam em busca da liderança tão sonhada do Brasileirão. Na verdade, a gente sempre sonha, mas com o pé no chão, né? Então a gente vem no planejamento, mesmo com alguns percalços, a gente procura manter o foco no planejamento. Evidente que está acima do que a gente tinha imaginado, mas está dentro do que a gente vem planejando de rendimento. Então estamos bem confiantes. Mas a equipe do Flamengo também buscava a liderança. E tinha a Gabi, que de cabeça fez 1-0 para as meninas da Gávea. O primeiro tempo ficou assim.
Essa torcida nem fala, tá? Foi de arrepiar já no começo. Tá dando um incentivo maior pra gente conseguir empatar esse jogo e a virada. Então a gente precisa ter tranquilidade, né? Tipo, trocar mais o passe, porque quando a gente consegue trocar o passe, a gente chega. Apesar que a gente não finalizou, vamos ver o que a gente pode acertar aí nesse segundo tempo, buscar o empate para depois vir com a vitória. O Colorado, sim, tinha que ir pra cima, mas a torcida viu a goleira Yasmin se tornar o grande destaque da partida, com grandes defesas. Só os 30 minutos da segunda etapa, que com Moretti, o Inter levou certo perigo. O Flamengo, de todas as maneiras, tentou ampliar. E só nos acréscimos, novamente com Gabi, fez o segundo das cariocas. O resultado em campo das gurias coloradas foi negativo, mas nas arquibancadas, a torcida levou os 3 pontos. Eu acho que a Copa do Mundo ajudou, nossa rainha do futebol está ajudando muito, né? Porque, como falou, a responsabilidade dela no campo, ela não precisa provar nada para ninguém, fora do campo ela está provando que realmente está ajudando. E a prova está aí, um estádio aí cheio, tá? Num sábado, com um sábado bonito aqui de sol, que o pessoal podia estar passeando, está aqui no jogo, é o crescimento do futebol feminino. Isso eu acho legal, cara. Tá, só para não dizer que eu tô brabo, manda um abraço pro Matheus Leal aí, jornalista, nosso colega. Um abraço pro Matheus. Aquele abraço aí, tá? Estou brabo. É óbvio que eu tô brabo. Eu sempre tô legal, mas às vezes eu fico brabo, entendeu? Mas isso aí eu acho muito legal. Tô bem feliz que... Tá especialmente feliz? com Mesmo? Não. Nesse caso específico, eu tô feliz pela matéria que o Guilherme Paz fez sobre o público que esteve lá, entendeu? Eu acho que isso é que é legal. Porque no momento que há o apoio, que há interesse, né? Claro que não adianta, tem que se fomentar isso aí. Como é que se fomenta? Com investimento, com estrutura, com visibilidade, que é algo que nós aqui da RDC queremos fazer. Bom, aí as coisas têm mais chance de ir para frente. E tá indo, né? Mesmo com a eliminação da seleção brasileira, o pessoal tá começando a assistir, tá comprando mais os produtos. E todo mundo fica feliz com isso e assim só eleva o nível da competição. Depois do intervalo, vamos ver se você vai ficar feliz com as notícias que o advogado convidado a gente aqui vai falar sobre assédio. Ai. Já voltamos. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Estou recebendo aqui o livro, ó, já pode focar aí, Assédio Moral na Relação de Trabalho, do Poder de Gestão à Humilhação. É o livro do advogado João Clair, né? Ele fala aqui o que é assédio moral, o que configura assédio moral, especialmente nas relações de trabalho. E eu estava aqui falando com ele fora do ar, que eu acho que eu não sou especialista, por isso que eu sou jornalista e pergunto, né? Eu acho muito, muito subjetivo, né? Mesmo nos dias de hoje, com alguns padrões que mudaram, nós estamos falando que mudaram, mas ainda em termos da interpretação da lei, muito subjetivo. O que é, doutor Clair, humilhar uma pessoa? O que é ter assédio moral sobre a outra pessoa? Bom, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Né? É com imenso prazer que eu venho aqui tratar desse assunto contigo e trazer aos telespectadores alguns esclarecimentos sobre assédio moral na relação de trabalho. Como já diz a própria frase do livro, do poder de gestão à humilhação. Né? O que é humilhação? Tu me pergunta. Existem alguns preceitos morais estabelecidos pela própria Constituição Federal que um deles, que é o mais elencado, é o princípio da dignidade humana. Né? O assédio moral, ele se configura, respondendo mais objetivamente a tua pergunta, quando há repetidos atos direcionados a uma mesma pessoa, dificultando ou obstaculizando o desempenho de uma tarefa paga a ela. Não é um ato esporádico. Hoje, por exemplo, eu te pago uma matéria para te fazer em tal lugar, te dou equipamento que tu não vai conseguir executar teu serviço hoje, uma única vez. Isso não se configuraria de assédio moral. O que é se configurar para ti hoje? Transportando para o jornalista, né, na condição. Tu tem que ter equipamento bom, condição de áudio, condição de câmera, para poder fazer uma reportagem
que esteja no teu padrão, para poder apresentar. Aí eu te pago um equipamento que vai dar pau no meio da entrevista, um cameraman que não sabe manusear a câmera, que vai dificultar a execução do teu trabalho. E isso aí é assédio moral? Se eu fizer isso repetidamente para ti, vai configurar assédio moral. Isso pode ser só visto como falta de estrutura. Uma vez. Agora, tem 2 jornalistas na tua equipe, tu e outro. Tá. Tu e eu, certo? Para mim, me dão as condições de primeiro mundo e para ti te dão só as porcarias. E eu vou te cobrar o mesmo serviço que eu teria que fazer. Não, vai morar na Espanha. Não, mas aí que tá. Vai morar na então, Suíça. vamos fazer o seguinte, vamos divergir. Eu vou dar um pouco o equipamento bom pro Ribeiro e um pouco pro João. Mas, não só pro Ribeiro um e pro João outra porcaria. Mas, doutor, vamos lá. Essa é a condição, porque se eu vou dar só... Nós dois somos militares, então nós podemos falar. Podemos falar, sim, senhor. Deixa eu te falar uma coisa, assim. E é uma coisa que eu me bato. Eu tenho filho, não sei se o senhor tem também. Também tenho filho. Assim, nós temos uma geração que vive num mundo virtual. Sim. Tá? E não sou eu que estou falando, os especialistas fazem, né? Falam, eu estudo, porque eu gosto muito do tema. Tá? Eu também gosto. Nós temos uma geração que é a geração nem estuda nem trabalha. Não é só porque não tem condição, não é só porque falta dinheiro, porque tem estrutura, não é só porque a família está destruída, é porque é uma geração preguiçosa, tá? Sim. Que quer tudo que nós queríamos, mas não está disposto a nenhum sacrifício para isso. E quer agora. Não está disposto. Eu sou da geração que aprendi com os meus pais que você planta para colher. Hoje não. Hoje a geração que está vindo aí, está vindo pior ainda, ela não quer nem plantar, ela só quer colher. É isso que é a verdade. Aí, existe agora uma mudança de alguns valores, tá? Se eu chegar no meu filho, que me desobedece, me desacata, e puxar a orelha dele, eu vou ser acusado de agressão. Entendeu? Se o professor na sala de aula, entendeu? E vê um aluno fazendo fazendo arte, se ele for lá reprimir, ele pode ser processado, entendeu? Então, esse mundo aí, eu acho que não está dando resultado, doutor. Esse mundo, quero só dizer que eu acho que não está dando certo, viu? Eu aprendi com a minha mãe me dando paulada com aquela cinta, assim, sabe? Eu aprendi. Agora tu não pode tocar o dedo. Então, eu, como jornalista, cresci e aprendi muito com chefes me cobrando, entendeu? Porque aí eu ficava com tanta raiva que no outro dia eu via melhor do que eu era para poder enfiar a goela abaixo. Viu? Agora eu sei fazer. É assim que eu aprendi. Ribeiro. Então agora, eu não sei onde é que nós vamos parar, doutor. Vou te responder então, Ribeiro. Tu meio que diversificou o tema e eu vou te responder também dessa mesma forma. Primeiro, eu tenho um filho que trabalha desde os 17 ele começou a trabalhar, ele trabalha e estuda. É uma questão, eu acho que vem... Graças a Deus. Eu acho que vem... Não, mas eu acho que vem da formação. Passa da formação em casa. Porque qual é o maior equívoco que eu vejo hoje nas escolas que colocam que o professor não pode repreender o aluno? Na escola, o professor tem que educar, ele tem que ensinar. Educar é em casa. Hoje os pais fazem o quê? Eles transmitem para a escola educar e ensinar. Pô, porque a família está falida, doutor. Os caras aí a família internet. acaba tendo uma instituição falida, porque se o pai não tem tempo de educar o filho em casa, não é o professor que vai educar 25, se eu não educo um em casa. É um ciclo. É um ciclo. Mas então começa por isso. Uma outra questão, ainda voltando para o assédio moral no trabalho. O pai é assediado no trabalho, tá? Aí chega em casa com o filho, sem paciência para educar o filho. Aí o filho faz uma malcriação, ele vai tentar educar o filho da maneira que ele foi educado, como eu e tu fomos educados, pelo visto tinha da mesma geração. Nossos pais não tinham tempo para isso. Era um mango, pegava, se não cumprisse, acabou a conversa. E o que acontecia? O respeito pegava também? O respeito pegava também. Não, meu pai me olhava com os olhos atravessados e eu já ia saindo da sala. Eu sabia que mais tarde eu ia ter que entender com ele. Então, assim, eu acho que esse mimimi também se equivocou demais. Isso vem desde o advento do ECA. Porque eu acho que o ECA lá, 20 anos atrás, quando estabeleceu esses limites, que eu acho que foram tantos exacerbados, porque há um limite entre a educação e o espancamento. Primeiro tem que estabelecer isso. O que é educar e o que é espancar. Tem pais que espancam? Tem. Claro que tem. Tem pais que tem que ser preso? Tem. Agora, tem pais que tem que ter a permissão de educar os filhos. Não, assim como tem menor de idade, tem que ser preso também. Concordo contigo. Porque se tu sabe matar uma pessoa com crueldade, tu pode responder como criminoso. Concordo contigo também. Então, eu acho que aí o Estado ele passou da porta
da porta da minha casa para dentro e não me deu condições de Mas retorno. aí nós chegamos ao detalhe que é o fundamento do senhor. Exatamente. Como é que com esse bolo todo nós vamos interpretar Mas a nós lei? temos que divergir. Cada coisa é uma coisa, temos que nos situar. Por exemplo, assim, quando eu digo do poder de gestão ou humilhação, eu posso me referir ao empregado e dar ordens ao meu empregado de maneira harmônica e educada. Eu não preciso ser, muitas vezes, humilhá-lo de formas de apelidos, por exemplo. O que acontece muito? Em grandes grupos, eu me dirijo um apelido. Ô, careca, tu que não tem pouco cabelo, vou te chamar tu só de careca. E tu não gosta de se chamar de careca. Então, mas e aí? Mas aí eu começo a te chamar no grande grupo e tu vira o careca do grande grupo e daquilo eu te agride pessoalmente, porque tu não gostas disso. Mas e como é que o juiz vai... Isso aí é uma coisa muito subjetiva. Mas eu estou dizendo pra ti. Daqui a pouco o cara é alemão, loiro, o cara... Ô, alemão, não, me ofendo, me ofendo. Mas aí eu vou dizer pra ti assim no privado. Ô, Ribeiro, eu não gosto, vou te pedir por educação, não me chama de alemão porque eu não gosto, não me chama de careca porque eu não gosto, poder me chamar pelo meu nome, eu tenho um nome. Eu vou te pedir isso com educação. E tu vai passar a me tratar com educação, me respeitando como pessoa, me chamar pelo meu nome, porque o meu nome não é alemão nem é careca. O meu nome é João Clair. Então, isso doutor, é respeitar as pessoas, tá bem, entendeu? Mas assim, vamos uma questão mais prática, tá? O cara foi lá, recebeu uma missão no serviço, tá? Certo. A missão que foi dada, ela não foi cumprida da maneira como o chefe queria. Certo. E também isso é subjetivo, tá? Já respondeu. E aí o chefe chega e reprime, ou orienta, ou critica. E aí? Aí é muito pessoal a vulnerabilidade do outro. Se for uma vez só o erro da missão dada e não cumprida, e a reação do chefe então for proporcional... Então o chefe vai demitir ele. Pô, exatamente. Porque, então, assim, mas que eu acontece? prefiro ser... Não, mas eu não prefiro. Para aí, não é assim que funciona. Eu prefiro ser agredido do que ser demitido, doutor. Não, mas parei um pouquinho. Isso acontece muito. A demissão... Mas o assediador, ele não quer demitir, ele quer te humilhar. Porque o que acontece? Tu entra numa redação, certo? O teu chefe é um jornalista antigo, porém tu é um cara mais qualificado que ele. Isso, acontece muito. Isso acontece muito. Começa a gerar o quê? Uma certa ciumeira. A fogueira das vaidades exatamente, a fogueira das vaidades. Qualquer profissão. Exatamente, e até porque eu ouço rádio muito, eu ouço muito assim. Ainda mais na minha área. Eu vejo a exposição, às vezes eu vejo a exposição dos colegas em público. Brincadeiras maldosas que deixam o cara em maus lençóis. Isso é normal. É normal, entre aspas, porque já seria assédio. Mas aí é o assédio contra o cara que fez ou contra a empresa? É contra o cara que... Não, quando eu entrar com a ação é contra a empresa. Mas por quê? Porque a empresa tem que observar isso, a empresa tem que ter o feedback, ela tem que ter um canal, e eu prego isso no meu livro, que assim, a empresa, para a gente resolver isso, a empresa tem que ter um feedback, ou seja, um canal onde eu possa reclamar do meu chefe. Tá, e se for pelo WhatsApp? E se for pelo Facebook? O Facebook, o WhatsApp não é dentro da empresa, não, mas aí é dano moral fora, aí é dano moral. Se for dentro do emprego, em público, perante os meus colegas, ou em público, mas no rádio, no áudio... Mas ele continua sendo meu chefe, tá no WhatsApp? Não, aí é relação pessoal. As pessoas, os chefes hoje, cobram e pedem e coisas, as pautas são todas aqui pelo WhatsApp, Tudo doutor. Bem, Ribeiro, só que assim, ó, tem que ver. Quando ela vier para o WhatsApp, aí é uma prova constituída. Porque se for no grupo, por exemplo, no grupo da tua rádio, certo? O chefe me cobra assintosamente uma vez e não me dá condições. Primeira coisa básica é o seguinte, ó, é cobrar e dar condições. Eu posso cobrar de ti veemente se eu te der a condição devida para te prestar aquele serviço. Eu vou pegar todo esse teu ensinamento que está aqui. Aliás, eu quero ficar com esse livro esse aqui. Esse é teu, presente para ti. Leia ele com tudo e me chame de novo para nós conversar. E nós vamos conversar de novo. Vamos de novo, porque eu acho que é fundamental. Esse assunto é muito bom. É fundamental. Mas eu vou falar com o meu chefe. Olha aqui, ó, tu isso é importante. Tá, meu velho? É importante para ele isso. Agora tu vai ver, ó. É importante isso. Se for do jeito que eu aprendi, meu Deus, tava rico. Me chama. Doutor, vamos falar outra vez, Muito obrigado, viu? É um prazer voltar aqui. Doutor João Clair, assédio moral. Isso dá um pano pra manga. Vem virando o jogo, a gente volta amanhã. Tchau. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CEE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades.
E Timber Móveis sob medida, sua casa, seu universo.